Oi amigos e amigas, essa é a análise de cabeça fria desse empate frustrante entre Santos e Fortaleza, esse 1 a 1 aqui nesse gramado. Mesmo cenário daquele jogo contra o Vitória que a gente esperava uma vitória de 6 pontos, mas não foi o que rolou. Eu vi a coletiva do Vojvoda, analisei um pouco os números, conversei aqui com a galera para definir dois assuntos principais para a gravação deste vídeo. Um é sobre a zaga do Santos, como o Santos precisa se responsabilizar pela atuação errada no mercado de transferências. Dois, é sobre o Neymar expor seus companheiros, como ter alguém com cérebro faz diferença nesse time. Mas antes eu quero dizer que este vídeo tem um oferecimento da KTO, que é parceira deste canal. A minha aposta para essa rodada não bateu, porque o senhor Barreal não jogou nada, né? Eu tinha sugerido para vocês uma finalização ao alvo do Barreal, jogando pelo lado esquerdo, onde ele gosta mais, ele não jogou nada e foi substituído no primeiro tempo. Mas quem usou bem a chance extra, que é uma promoção exclusiva da KTO, ganhou uma aposta grátis e uma chance de fazer um dinheirinho. Lembrando que apostar é proibido para menores de 18 anos, só aposte aquele dinheirinho que você pode perder para se divertir, assim como eu fiz no final de semana. A minha aposta do Barreal não bateu, mas está tudo bem com as minhas finanças. Faça isso e só aposte se você tiver mais de 18 anos. Você pode se inscrever, se cadastrar na KTO utilizando o meu link para ajudar este canal, kto.bet.br/Musset. Você pode escanear esse QR Code ou utilizar o link que está na descrição, beleza? Agora falando sobre esses dois assuntos, eu vou começar falando sobre Neymar. Eu vi a coletiva do Vojvoda e o Vojvoda disse que a ideia era utilizar no máximo 15 minutos o Neymar, mas que contou com o feedback dele para escalá-lo para jogar ali quase meia hora. Eu imagino que tenha rolado uma conversa no intervalo, vendo o resultado parcial, e o Neymar falou: meu, se tiver assim pode me colocar para jogar meia horinha, pode me colocar mais. E o Neymar entrou muito bem. Os testes físicos apontaram que o Neymar estava melhor do que antes da lesão. Teste de força e equilíbrio muscular. Foram informações que eu trouxe para vocês aqui no canal. E de certa forma em campo ele demonstrou isso, né? Não foi brilhante, mas ele fez o time jogar, chamou a responsabilidade, abriu espaços, até roubou a bola do Iago Pikachu, por exemplo, num lance que a gente não via o Neymar fazendo anteriormente. Então foi uma boa partida do Neymar. Em termos individuais, ele não brilhou tanto, mas ele fez o time jogar um pouco e a partir da entrada dele e do Robinho Júnior, o Santos melhorou de fato. E Neymar expôs para mim o Tiquinho Soares. O Tiquinho Soares que entrou no intervalo e não conseguiu jogar. O Tiquinho Soares tem 34 anos, o Neymar tem 33. O Neymar acabou de voltar de mais uma lesão muscular, a terceira no ano. Teve uma ruptura de todos os ligamentos do joelho. E mesmo assim, o Neymar mostrou mais desenvoltura que o Tiquinho Soares. É bizarro o Tiquinho Soares ser cogitado ainda como opção pelo Vojvoda. O Vojvoda tem sim um elenco com certas restrições. Hoje ele tomou decisões erradas, no meu entender. Não dá para o Santos enfrentar esse Fortaleza e não conseguir criar nenhuma chance clara no primeiro tempo. Foi só o lance do Roleiser que ele fura, que se tivesse feito o gol poderia ser outro cenário. No mais, foi de novo um time previsível. Quando ele muda 3 zagueiros contra o Botafogo, não dá certo. Então o Vojvoda tem sim sua parcela de responsabilidade, mas a responsabilidade maior é da gestão, é do departamento de futebol, que tomam esse tipo de decisão e deixam jogadores ruins disponíveis para o técnico. Mas o técnico precisa tomar medidas impopulares. Uma delas é não relacionar mais o Tiquinho Soares. Tiquinho Soares não pode ser opção nem para o banco de reservas. E o Neymar, voltando de mais uma lesão, ter corrido mais que ele, só comprova isso. O Tiquinho Soares não tem condição. Ele de verdade, ele parece um senhor no meio de atletas jovens. E olha que esses atletas jovens nem são tão bons assim. Então assim, para mim, Tiquinho Soares tem que estar fora do jogo contra o Palmeiras. Ele não tem mais condições. É um contrato milionário até o final de 2027, mas o Santos precisa tomar medidas impopulares. Não vendeu no meio do ano por decisão do Alexandre Matos e precisa fazer alguma coisa nesse momento. Mas o momento, a situação, pede medidas impopulares. Uma delas é Tiquinho Soares, que tem liderança, que é caro não ser mais relacionados. E a boa volta do Neymar expôs isso. Boa atuação do Neymar. O Vojvoda disse que ele pode jogar contra o Palmeiras, que isso ainda vai ser discutido mesmo com gramado sintético. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu espero o Neymar contra o Flamengo dia 9 no Maracanã mais inteiro. E principalmente aqui na Vila Belmiro, Santos e Palmeiras do dia 15 é um jogo fundamental porque é um jogo atrasado. Você pode abrir uma chance real, uma distância real para o Vitória e para os outros candidatos ao rebaixamento, se pegar o Palmeiras aqui desfalcado na Taça e vencer. Para esse jogo do dia 15 que eu espero um Neymar mais inteiro, porque com ele em campo o Santos tem outro time. Segundo assunto dessa análise de cabeça fria é sobre a defesa. Adonis Frias hoje mostrou novamente que não tem condições. 4 milhões de dólares.
Se não fosse ele, seria o Alexis Duarte, 4 milhões de dólares. Os dois até aqui deram demonstrações de que não vale a pena esse investimento. Longe disso, a atuação do Adonis Frias foi terrível. Ele fez o gol, mostrou personalidade, melhorou um pouquinho no segundo tempo, mas o primeiro tempo foi detestável. Assim como o do Luan Pérez. O Luan Pérez, experiente, um dos líderes desse elenco, não pode, nessa trave aqui, subir de cabeça como ele subiu contra o Barreiro. Ele subiu isso aqui, ó. O Barreiro foi cabeça e ele fez aqui, ó. Não existe. O Santos está lutando contra o rebaixamento. É cotovelo no alto, é esforço máximo o tempo inteiro, é concentração no talo. Não dá para ter tipo de lance como esse do Luan Pérez. Então, assim, o Santos, contra o Vasco, detectou que a defesa era ruim, algo que todo mundo falava. A diretoria do Santos, Marcelo Teixeira, Alexandre Matos, o Kleber Xavier, entenderam que o Santos ia com o Luan Pérez, Zé Ivaldo, Bassa Luizão até o final do ano. Se precisasse, põe o João Alencar. Estamos bem servidos. Tomou 6-0. A água bateu na bunda, demoraram para contratar. O Vojvoda e o Sampaoli fizeram força. Gastaram 8 milhões de dólares em Adonis Frias e Alexis Duarte, que hoje não tem condições de serem titulares. Tomara que adaptados, com pré-temporada, eles melhorem, mas hoje eles mostram que são do mesmo nível, ou piores, que Zé Ivaldo, Basso e Luizão. É um negócio desesperador. E o Luan Pérez, que era para ser o nosso porto seguro, faz esse tipo de coisa. Vergonhosa a atuação do Luan Pérez. Vergonhosa a forma como ele subiu para dividir essa bola de cabeça com o Barreiro. O Adonis Frias tá disponível, o Alexis Duarte tá disponível, o Luan Pérez tá fora contra o Palmeiras. O que você vai fazer? Colocar Adonis e Alexis de novo? Vai ressuscitar o Zé Ivaldo em final de contrato? Vai colocar o Basso, que nem relacionado foi? O que você vai fazer? Esse é o tipo de erro que é da direção. E tem outros erros que são do Vojvoda, como a presença do Tiquinho Soares. O Santos precisa acertar. A diretoria tomar boas decisões e o Vojvoda tomar boas decisões e os jogadores precisam de esforço máximo. Barreal, Roleiser, Luan Pérez, eles não vestiram bem a camisa do Santos hoje. E outros se esforçam muito, mas são ruins, como o Lautaro Dias. Então é difícil. É bem difícil. A atuação do Guilherme por esse lado esquerdo foi terrível. Enfim, já falei no pós-jogo, não quero me adiantar muito neste vídeo, né, me alongar muito. Queria falar basicamente sobre como o Neymar entrou bem e expôs o Tiquinho e como o Santos errou em tudo sobre a montagem da defesa. Uma vergonha você ter gastado 8 milhões de dólares nesses zagueiros. Só que é uma vergonha maior ainda você achar que esses zagueiros que hoje nem são relacionados poderiam ser os zagueiros titulares do Santos até o final do ano. Isso ninguém vai tirar do Alexandre Matos, do Marcelo Teixeira e de toda a gestão. Ridículo o diagnóstico que foi feito. Ridículo. Obrigado a quem assistiu até o final. Peço a sua inscrição, seu like, seu comentário, que você ative as notificações e dê hype nesse canal. Vão ser mais dias difíceis até Santos e Palmeiras, mas tomara que o nosso Santos nos surpreenda, que consiga os pontos suficientes, pelo menos abrir um pontinho aí do Vitória. Vamos ver se a gente consegue em algum momento respirar, senão a gente vai junto até o final, ou onde o Santos estiver, porque esse canal continuará. Belezinha? Obrigado pela companhia de vocês. Nesse domingo apenas análise pós-jogo. Na segunda-feira a gente retoma a nossa rotina com 2 vídeos por dia. Demorou? Beijo, até o próximo vídeo.